Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas do Grupo Espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Estamos dando continuidade hoje do estudo sobre a Bíblia. E hoje nós vamos começar lendo o versículo 4 do capítulo 15 da Carta de Paulo aos Romanos. Então diz o seguinte: tudo o que lemos na Bíblia foi escrito para nos instruir e para manter firme a nossa esperança, com a força e a coragem que as Escrituras nos dão. Vejam bem, Paulo de Tarso, segundo Emmanuel, escreveu suas cartas inspirado por Abigail e Estevão. Abigail, sua noiva, e Estevão, aquele primeiro mártir do cristianismo. Então, Abigail e Estevão instruíram Paulo nas suas cartas. Estes, por sua vez, foram instruídos diretamente por Jesus. De forma que nós temos que entender o seguinte: as cartas de Paulo podem ser consideradas como uma extensão do Evangelho. E Paulo vai dizer isso: sejamos cartas vivas do Evangelho. Sempre colocando essa palavra cartas como instruções, como orientações do Evangelho de Jesus. Muito bem. Daí que nós vamos considerar o valor da Bíblia. O valor das Escrituras do Antigo Testamento. E aqui fica uma pergunta: o que significa testamento? Por que Antigo Testamento, Novo Testamento? Nós podemos pensar em testamento, numa tradução mais atual, como sendo documento. Então nós temos o Antigo Documento e o Novo Documento. Tudo começou lá com o Antigo Documento. Então, para ler a Bíblia com proveito, é importante ter os pés bem fincados na nossa vida pessoal. Isso que é importante. Se eu vou tentar ler a Bíblia, eu tenho que me situar nesse estudo. Porque senão eu vou ficar ouvindo informações. E essas informações chegam das mais variadas formas. Muitas vezes tem pessoas, teólogos, teólogas, que querem escrever alguma coisa. Então escrevem. E os editores publicam. Mas será que aquele escrito é, de fato, uma realidade ou é um conceito pessoal? Que não tem muito a ver com a grande realidade das Escrituras. Porque você pode ter suas ideias pessoais, claro. Isso é bom, isso fortalece a história, fortalece os dados. Mas, muitas vezes, são ideias que eu coloco, mas estão muito longe de uma possível realidade. Por isso que nós temos que estar com os pés fincados na vida. O que é pé fincado na vida? Eu entendo assim, que toda a informação que você recebe, você tem que fazer com que ela passe pelo crivo da lógica. Será que isso é lógico? Será que isso está dentro de um conceito universal, um conceito de participações assim, da vida como um todo? Por exemplo, eu posso dizer que é lógico que o Sol nasce no leste e põe no oeste? É lógico, mas se você for em Vênus, é ilógico. Porque ela, ao contrário, ele nasce no oeste e se põe no leste. De maneira que o lógico é aquilo que atende, naquele momento, naquele estado mental, ou status mental, a uma realidade. Então, o raciocínio lógico, ele parte daí. Isso é falso? Isso é verdadeiro? De modo que quando a gente estuda alguma coisa, não é só a Bíblia, qualquer coisa na Bíblia, qualquer participação, eu tenho que trabalhar com essa pergunta: isso é falso ou isso é verdadeiro? E vai que eu respondo que é falso e a coisa é verdadeira ou vice-versa. Daí a necessidade do estudo e da interação das nossas pesquisas. Por isso as academias, por isso as tribunas, porque você expõe a sua ideia. Quando nós pensamos lá na Grécia, em Atenas antiga,
naqueles momentos que se reuniam lá na grande feira e os sofistas iam falar suas ideias, iam defender alguém. Então ele propunha uma ideia que, dependendo do seu valor de retórica, ele vencia a proposta. Mas, se houvesse alguém mais inteligente ali, poderia contrapor a sua ideia e apresentar uma nova ideia. De modo que estar com o pé fincado na vida é isso, eu estar consciente daquilo que eu trabalho como lógica, como certeza na minha vida. Então, quando eu digo para você, Abraão saiu de Ur e foi se instalar em Siquém, é lógico, pode ser. Porque, afinal de contas, Ur era uma cidade e Siquém era uma outra região. Então, isso é lógico. Então, se eu colocasse, não, porque Abraão saiu de Ur, depois ele foi para Siquém, depois ele voltou em Ur, depois ele foi para o Oriente, para depois ele se instalar, aí já começa a ficar complicado. Por que que Deus, ou Jesus, no caso, o grande governador do planeta, ia fazer Abraão dar tanta volta para se instalar como povo? Percebem? Então, temos que ter essa noção. O que eu vou ler na Bíblia? Eu vou ler um profeta, por exemplo, eu vou ler Oséias, que é um dos grandes profetas que eu considero, pelo seu valor de fidelidade a Deus. Então, tudo que Oséias falou, tudo que Oséias fez, o que ele viveu, é lógico, em termos de fidelidade de Deus, é lógico. Então, é assim que nós temos que fazer. Porque a Bíblia, sabe, prezados amigos e amigas, ela teve um longo processo de formação. Então ela foi feita através de um grande mutirão de trabalhadores. Escribas, profetas, pessoas que tinham aquelas visões, médiuns hoje para nós. Então eles fizeram um grande mutirão e foram montando os livros da Bíblia. Então, para a gente ler a Bíblia hoje, para a gente entender a Bíblia hoje, também tem que ser feito em estilo de mutirão, como nós estamos fazendo aqui. Não sei a quantidade de pessoas que podem estar acompanhando conosco esse estudo, mas de alguma maneira são pessoas, são seres extraordinários que pensam, que analisam, que debatem. É assim que nós vamos estudando, porque assim nós vamos colher melhores os frutos deste estudo, o estudo da Bíblia, né? Então, para nós que somos cristãos e cristãos espíritas, o critério fundamental, a principal chave de interpretar as Escrituras é a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque ele mesmo resume magistralmente o princípio que deve ser sempre nos orientar. Que deve sempre nos orientar. Olha que interessante. A Bíblia, ela é o conjunto de informações, de histórias, de vivências de um povo que começou a se formar há 2000 anos, e Jesus também se preparou durante 2000 anos para estar conosco. Então, ele faz parte de todo esse contexto. Então, por isso que ele é a figura central. Você observa, lendo a estrutura da Bíblia, que tudo é preparado para receber Jesus. Isso no Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, é Jesus em pessoa. E os seus pósteros mais diretos. Então, em última análise, a Bíblia é o trabalho de Jesus em termos de revelação para a humanidade. Verdade que tem muitos símbolos, como Emmanuel nos diz. São muitos símbolos da Bíblia, muitas coisas que, olha, é muito difícil de entender. Por exemplo, o mito de Adão e Eva, nós vamos estudar esse mito com muito cuidado, porque ele é muito interessante. Mas será que Adão e Eva existiu? Será que Noé existiu com aquela barca dele lá, com os animais? Será que Caim matou Abel mesmo? Enfim, isso seria símbolo ou isso foi realidade? Então é aí que estão as chaves da Bíblia, para você entender. Evidente, sabe, amigos, que nós não vamos nunca esgotar o assunto Bíblia. Eu penso mesmo que esse assunto só vai ser esclarecido totalmente daqui a algum tempo, alguns séculos, talvez milênios. Tamanha é a complexidade desses estudos.
Quando você estuda, por exemplo, a antropologia do Antigo Testamento, é um livro que eu amo de paixão. Ele coloca para nós assim informações impressionantes. Explica por que aquele povo ele conseguiu se manter fiel ao Deus único. Bom, o critério assim, mais importante, mais central que Jesus fornece através dos conhecimentos da Bíblia que nós temos é exatamente a defesa da vida. Então ele defende a vida em qualquer situação em que se encontre a pessoa. Pode ser na doença, na exclusão, na pobreza, na morte. Então, esses momentos nós vamos estudar na Bíblia e vamos ver que sempre há uma ajuda, uma proteção. O próprio Jesus dizia. Mas é isso que nós vamos encontrar na vida. É uma alusão, é uma forte ajuda para que o homem vença as suas dificuldades. Então, em termos gerais, eu vou conhecer a Bíblia, mas eu vou entender que a Bíblia é um roteiro, um alicerce para que eu possa me manter mais tranquilo. Vamos pensar o seguinte, pega aí na sua casa, depois você pega aí um papel, uma caneta e desenha um triângulo. Então você vai colocar no meio, dentro desse triângulo, a palavra Bíblia. Lá em cima, no vértice, você vai colocar assim, realidade da pessoa, fora do triângulo, realidade da pessoa. Então é como eu me coloco de frente à Bíblia. O que eu quero com esse estudo? Qual é a minha posição nesse estudo da Bíblia? No lado esquerdo, abaixo, no vértice da esquerda, você vai escrever assim, realidade da comunidade que eu vivo. Essa comunidade que eu vivo, ela está interessada em saber esses assuntos? Essa comunidade que eu vivo, ela está mais pensando na vida mundana que na vida espiritual? E do outro lado, você vai colocar a realidade da sociedade. A nossa sociedade, ela está pensando nisso? Ou ela está muito mais preocupada no vestir, no calçar, no alimentar, no reproduzir, no trabalhar sem um critério exato do que seja o trabalho, como expansão da mente, expansão da psique? Então eu me situo agora, quem eu sou, como é que é a comunidade que eu estou e a sociedade que eu vivo. Nós podemos pensar na Bíblia o seguinte, ela é uma coleção de livros, ela é uma biblioteca. Então ela é composta de 73 livros, que são divididos do Primeiro Testamento e no Segundo Testamento. Existem as Bíblias hoje que são mais difundidas, são a católica e a evangélica. Na Bíblia católica nós vamos encontrar 73 livros, e na evangélica são 66 livros. Há uma diferença. Por quê? Porque alguns livros dos católicos e dos evangélicos não aceitam. Mas é um pensamento das pessoas, que a gente respeita, é sempre bom saber disso. E a palavra Bíblia é uma palavra grega, que significa livros. E provavelmente ela se chama Bíblia porque ela foi escrita em papiros, no seu início. E a cidade que fornecia esse papiro chamava Biblos, que era na Fenícia. Então, por isso, talvez tenha se dado o nome Bíblia, que vem da cidade Biblos. Então, era uma coleção de livros escritas em épocas muito diversas e por autores diferentes e em várias formas de linguagem. Então, nesse primeiro momento, nós estamos dando uma visão geral da Bíblia. O que poderia, como é que ela foi constituída, foi feita por um povo. Esse povo é um dos braços dos exilados de Capela, ou da raça adâmica, como dizia Emmanuel. Então, desse povo, desse braço dos exilados, o objetivo, o trabalho principal era a colocação, a instalação no plano físico do planeta da ideia do Deus único. E eles vão trabalhar exatamente em função da ideia do Deus único. Vão ser um povo que vai sofrer muito, que vai viver momentos muito difíceis, mas que provaram a sua fidelidade.
Então talvez seja essa a razão por terem sofrido tanto também. Porque reuniu-se um povo que necessitava passar por aqueles processos todos, e também que eles tinham que provar a fidelidade deles. Então essa é a grande mensagem deles para nós, assim, no primeiro momento, de extrair da Bíblia algo para nós, é o seguinte: eles, mesmo em todas as dificuldades, eles nunca deixaram de acreditar em Deus. E eu vou encerrar o nosso estudo de hoje falando aquele salmo famoso, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Era isso que eles pensavam. Tem gente que fala, que traduz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Severino Celestino, que é o nosso grande tradutor da Bíblia espírita, lá do Paraíba, ele coloca diferente, ele fala: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Fiquem com Deus, que Ele abençoe a todos nós, para que possamos continuar firmes nessa busca de conhecimentos. Muita paz.